Olá a todos, hoje nós vamos abordar o tema Cabalá dos Três Pontos, aparentemente algo inovador, diferente, singular. No entanto, ele aparece nas Escrituras, na Torá, há mais de 3 milênios. No entanto, aparece de forma, digamos, oculta para mesmo aquele que está lendo no hebraico, porque de certa forma os 3 pontos esconde, vamos dizer assim, o conceito esconde a própria Cabalá, a ferramenta fundamental da Cabalá, o instrumento que se utiliza para os estudos, está ao lado aqui, a árvore da vida. 3 pontos, segulá, segulot em hebraico, assim é traduzido. Verdadeiramente, fidedignamente, digamos assim, no português traduzido, fidedigno, o termo segular, passado popularmente com outro significado, mas que cabalisticamente são pontos, 3 pontos mesmo traduzido, que representam a árvore da vida, porque ela é formada por 3 colunas, assim como a gente na abertura aqui, ilustrativa, alusiva às sefirot, às dimensões, sempre de 3 em 3, formando uma estrutura de vida. Vida extrafísica, vida material, vida sutil, vidas mais sutis, num progresso de mundos, de dimensões. Para que a gente possa se elevar na árvore da vida, que é o que a gente já vem abordando há bastante tempo aqui nos conteúdos do YouTube, a gente precisa fazer os refinamentos, são as midotas, qualidades divinas que precisamos ativá-las. Dessa vez a gente vai utilizar os 3 pontos no sentido, entre aspas, invertido ou revertido, ou seja, aquilo que a gente tem de limitação, todos nós, fraquezas, dificuldades, para superação, para o nosso aperfeiçoamento. Daí o subtítulo autoaperfeiçoamento na abertura, que no fundo é esse o processo do mundo e do nosso ser aqui na Terra, quem habita este planeta. Os 3 pontos fundamentais, por isso é o Am Segulot, o povo dos 3 pontos, que também é traduzido Segulot, também chama a violeta, a cor, que aí é já o positivo, mas a gente vai abordar aqui os 3 pontos que precisamos trabalhar, para que naturalmente, consequentemente, precisamos também potencializar o positivo, é lógico, mas vai acontecer como consequência do processo. Aqui a abordagem é dos 3 pontos negativos, das falhas, limitações, para a superação, para a saída do Egito de Mitzraim para Israel, que é o código mor da literatura, digamos assim, israelita, da fonte judaica, de toda a travessia do povo de Israel até os dias atuais, que esconde esse código e a gente revela, porque a Cabalá é o processo de revelação, como a gente já abordou em outros vídeos. Primeiro ponto, não que haja uma hierarquização, mas de certa forma, para começarmos a trabalhar dentro de nós, é o egoísmo, o egocentrismo, quando a gente está centrado apenas em nós. É igual uma criança, precisa mamar, ela chora, ela precisa comer, todo o processo é para ela. Não existe o outro, não existe alguém que esteja ao lado, não existe nada além de si mesmo. Ou seja, do eu, ou seja, o centrado no ego. Quando a gente amadurece, cresce, vira um adulto, principalmente psicologicamente, espiritualmente, a gente vai alijando esse ego, vai educando o ego, vai alijando esse egoísmo, o egocentrismo. É um ponto fundamental. Ele se desdobra, esse cara tem uma série de características que são as midot invertidas, as qualidades divinas invertidas. Então, se a gente, em vez de ter amor, a gente tem ódio, ou que na verdade o inverso do amor é medo, mas aqui numa caracterização fácil de entender, Quando a gente não tem compreensão, a gente é ignorante, quando a gente não tem sabedoria, a gente é um tolo. No português, traduzindo basicamente os conceitos,
e tal, porque a gente ainda está vibrando no ego, no Ani, que está, inclusive, deformado. Porque esse Ani aqui embaixo, em Malhut, que é a dimensão lá de baixo, da bolinha da árvore da vida, a mais abaixo, ela deveria ser um eu espiritual. Esse é o processo de presença divina na própria Terra. Mas esse é o resgate que todos nós, Tikkun, né? O resgate, o conserto adâmico. E aí tem uma outra conceituação, que seria daria um outro vídeo, um outro conteúdo. Esse pronto é basicamente o egoísmo, quando a gente só quer as coisas para nós. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Essa exclusividade, essa questão da exclusivização, do exclusivismo, da exclusividade, em todos os aspectos, religioso, filosófico, particular, social, conjugal, fraternal, porque aí a gente não está imbuído ou no fluxo do amor divino, que é o que flui verdadeiramente e acende as luzes das Sefirot na árvore da vida, é acendimento da Menorá, do candelabro de 7 braços, que as outras 3 são as superiores, estão relacionadas ao Shamash, ao centro, né, da Menorá, na alusão e no símbolo, né, do templo de Jerusalém, com a Menorá continuamente acesa, porque esse é o processo nosso de ativação das Midot. Passando para o segundo ponto fundamental, consequência até do próprio ego inflado, deformado, a gente tem o orgulho, porque, para quem vai lembrar das nossas outras apresentações, do Shiurim, das lições cabalísticas, a gente tem o quê? Os 72 nomes, que são fractais, verdadeiros desdobramentos, funções de desdobramento do próprio tetagrama divino, que é o próprio amor, fluxo do amor divino, que é a própria árvore da vida. Então a gente tem o que? A palavra orgulho é Gavá, com a letra Gimel, é a única letra que não contém em nenhuma tríade dos 72 nomes, ou seja, não existe nenhuma função divina quando há o orgulho em nós. É claro, quando a gente realiza um trabalho bem feito, bem produzido, bem compartilhado, bem para auxílio alheio, a gente fica o quê? A palavra em português é orgulhoso, mas no fundo é realizado. O orgulho a gente tem que tomar muito cuidado, porque ele vai puxar o ego também, nesse sentido, e inflar. Então ele é consequência do outro. E esses 2 pontos, eles vão rebaixando a gente em nível vibracional, nas interações, nas convivências. Aí é o pulo do gato nesse segundo ponto, digamos assim, quando a gente entende que o processo a gente só é um instrumento da consciência divina suprema. Ou seja, aí a gente vai ter as funções dos 72 nomes aplicadas a nós, nas outras vidas, inclusive. Porque em cada vida a gente tem uma série de limitações, vai sendo desbloqueada ao longo das vidas sucessivas e na vivência também nas dimensões sefiróticas, não só em Malhut, ou seja, no mundo extrafísico ou espiritual. Para terminar, o último ponto, o terceiro, e por isso que são os 3 pontos fundamentais para que a gente se aperfeiçoe, porque envolve todos os sentimentos e emoções que não são muito bem trabalhados em nós, todos os pensamentos, todas as nossas falas e ações vai ter como consequência, né? O terceiro ponto está relacionado, a gente traduziu como interesse pessoal. Quando a gente está no Ani, a gente tem uma personalidade. Quando a gente está no Ain, que é uma dimensão lá em cima em Keter, é nada, não tem nada, a gente não é nada. Mas é um nada que a gente é maior do que qualquer coisa que existe aqui embaixo. Tudo que existe aqui morre, Malhut, Kol Movet. E no Ain, a gente está ali recebendo direta a expressão da divindade. É um nada no sentido de... é o todo, é o tudo que existe de melhor, de maior, a luz pura, sem ofuscar, sem se ofuscar, sem obstruir, sem limitar. Mas isso é um processo longínquo, né, do espírito que vai se purificando. O interesse pessoal é isso, porque acaba que, por exemplo, nas nossas vidas, a gente tem o interesse em vencer no trabalho, vencer em família, vencer no sentido de conquistar coisas. Só que, verdadeiramente, segundo a Kabbalah, a conquista mais que vai nos felicitar
é a conquista de valores de alma. Esses valores de alma são permanentes, eles vão como que, ao ativá-los, vão como que favorecendo o nosso caminhar aqui na vida terrena, na vida espiritual, psíquica, emocional, intelectual, cultural, social, no sentido de não como privilégio, mas como aí sim a conquista do espírito através do seu burilamento, do seu autoaperfeiçoamento. Quando o orgulho já não existe, é um processo de humildação verdadeiro, o ego está dominado e aí a gente percebe que não somos nada, Deus está em tudo. A gente já abordou esse conteúdo, todos nós com as nossas falhas e limitações, defeitos, vamos nos consertando, mas não no sentido de culpa, de cobrança, mas naturalmente nos refinando, porque vai nos alegrando, nos felicitando. Quanto mais a gente compreende, melhor para nós mesmos, não obrigatoriamente fazer com que o outro compreenda-nos e seja um ser de compreensão, por exemplo. Esse é o fundamento final, a chama violeta, como muitos espiritualistas, vertentes espiritualistas conclamam, que é uma maior proteção ou melhor proteção aqui no planeta Terra, na cor violeta, chama violeta. A melhor proteção e a maior é exatamente a gente aplicar o inverso desses 3 pontos, ou seja, vivermos na árvore da vida, iluminando as qualidades, as dimensões que estão em nós mesmos, o desinteresse pessoal, ou seja, buscarmos ver mais o próximo e recebermos essa luz divina, entendendo que o que a gente acaba desejando acaba sendo um desejo do divino, a vontade divina, o prazer divino. Até mesmo os prazeres materiais que a gente tem, a gente se auto-aperfeiçoa no sentido de se espiritualizar. Mas é muito difícil, estamos longe disso. Claro, sim, mas comecemos com um primeiro passo. Essa é a verdadeira força e coragem daquele que vence a si mesmo, vence as suas limitações, vence as próprias dores, o sofrimento que a gente carrega em nossa psique, na nossa alma, nas diferentes vidas, com as diferentes personalidades que a gente vai, como que é claro que nessa está aparecendo, mas tem essa só uma ponta do iceberg, esse fundo aqui vai sendo trabalhado dentro de nós mesmos e a gente vai mergulhando e pegando os nossos tesouros, aquilo que Deus reservou para cada um de nós, porque cada um de nós tem essa luz específica do qual a gente vem na jornada da alma e ativar esse processo. Um espírito bondoso pode ainda não ter sido completamente desinteressado pessoalmente, ele tem interesse no filho, na filha, no pai, na mãe, na família, naqueles que ele ama, também é um interesse pessoal, mas quando a gente ama por amor, a gente é capaz de amar até o próprio inimigo, porque aí não tem essa restrição, é incondicional. Claro, não estamos ainda nesse ponto, mas a gente precisa compartilhar o ensinamento da Kabbalah para que todos nós e aqueles que conseguirem exercer e ativar isso estarão na nossa frente, na vanguarda, nos ensinando. Aqui não tem um professor no sentido de estar num nível mais elevado assim, apenas num conhecimento que a gente compartilha e que também precisamos praticá-lo. Desejamos a todos as bênçãos divinas para tal e a força necessária para essa conquista, porque aí estaremos não só nos felicitando, como dando a felicidade como o exemplo, que é o maior ensinamento para aqueles que vão permanecer na Terra ou que vão reencarnar.